Olá, Marli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu coloquei mas não fixou. Depois eu vou arrumar de novo. Ah, tá. Tá, beleza. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Boa tudo noite. Boa noite. noite. Tudo bem, pessoal? Tudo Tá? bem, Tudo bem, graças graças a Deus. Hoje somos nós três e os vários espíritos que estão por aí, Com certeza. né? Eu fiz uma divisão, a Lucélia, né? Vai fazer a prece inicial e as vibrações. A Marli, o Evangelho e as vibrações especiais. E faço o livro dos espíritos e a prece final, tá bom? Certo. Combinado? Combinado. Eu estava pensando, né, Marcelo? A gente, Beleza. mais de 2 anos, a gente fez isso, né? Sim. Por um bom tempo fomos só nós três, né? Quer Eu, dizer, você e na o verdade, Carlos. três. Eu e É você e o verdade, a Carlos. Liliane. É, Depois a gente conseguiu trazer a Lucélia, depois veio a sim. Eliane. Pois é, Eu Eliane, é verdade. agradeço É verdade. por ter me convidado. Hã? Eu Uhum. sou muito grata a você por ter me convidado. Imagina, Lu, eu acho que foi tudo a espiritualidade, porque eu te encontrar assim na rua, fazia tempo que eu não te via. É tudo, é eles Verdade mesmo. colaboram, né? Deus está Sim, sempre colaborando. sim. Vamos lá? Vamos. Vamos então agradecendo a Deus por estarmos aqui, mais esse domingo de vibrações, de estudos. E vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual e aos mentores dessa reunião. E que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião. E que os mentores nos ajudam a assimilar e praticar tudo que vamos aprender nos nossos estudos. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolada. Compreender que ser compreendida. E amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim a gente vai iniciar os estudos dessa noite, né? Prece para si mesmo, capítulo 28. Vamos Uhum. falar da aflição da vida. É isso, né, Marcelo? As aflições da vida, sim. Isso mesmo. Isso, nas aflições da vida. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrestres, e Ele pode nos conceder quando tem finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista, e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode
recusar como um pai recusa seu filho, o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceder nenhum desencorajamento. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que nossa recompensa será proporcional à resignação no qual tivemos suportado. Capítulo 27, número 6, capítulo 2, 5, 6 e 7. Então, aqui, a espiritualidade dita a Kardec que nem tudo que nós pedimos a Deus, às vezes, é bom, né? Que muitas vezes, nesse anseio que nós temos desse amor, apego à matéria, nós desejamos coisas que talvez não seja isso que Deus queira, né? Às vezes, a gente fica muito triste, fica perto do ente querido, por exemplo, porque a gente deseja que ele fique aqui, mas a gente esquece que ele já cumpriu a sua missão, e o Pai sabe disso, nós não sabemos. Então, a gente cai naquele egoísmo da matéria, que é que a gente deseja que a pessoa fique doente mesmo do nosso lado, né? Eu desejo... Ele pode ficar assim, mas a gente não vê o sofrimento, não vê o que o Pai quer. Então, muitas vezes não somos atendidos porque não é a vontade de Deus. E Deus tem um olhar muito, muito, mas infinitamente, muito profundo. E Ele pode ver tudo e todos. Saber passado, futuro, o agora, enfim. Deus é capaz de tudo. E muitas vezes a gente não tem, muitas vezes não, nós não temos essa visão. Nós somos limitados, a gente não pode esquecer que a gente acabou de sair do mundo primitivo. Então, nós somos bastante limitados por essa compreensão. Então, Deus vai nos dar o quê? Aquilo que está escrito na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade. As orações que fazemos, muitas vezes chega, sim, às pessoas indicadas, porque Deus também quer que nós vê nossas ações, que a oração não deixa de ser uma caridade. Então, muita gente fala, então, porque reza, porque ora, se é feita a vontade do Pai. Porque muitas vezes o Pai quer de nós que nós oramos, que nós tenhamos fé, e uma coisa não leva a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu vi por mim mesmo, e vejo muitas pessoas que, às vezes, pede algo que a gente vê que não tem condição. Mas ela pede oração e nós vamos fazer, porque é um pedido dela e é um desejo que o Pai, que nós oramos pelo nosso próximo. Como diz Jesus, amai teu próximo como a ti mesmo. Marcelo, quer fazer uma colocação? Aí, Lu, e às vezes, através da história, a gente aprende tanto, né? Eu ficava meio preocupada comigo, porque quando a minha mãe ficou doente, minha mãe, meu pai, meu marido, com essa doença, né? O câncer, nossa, eu vi o sofrimento deles, aí eu pedia para Deus levar. Aí eu falava, ai meu Deus, eu estou sendo errada, né? De pedir para Deus levar. Não, você Porque estava sendo humana, né? Você estava Não, sendo humana. ô Lu, eu fiz exatamente a mesma coisa com a minha mãe. Quando eu percebi que os médicos pararam de dar remédio, só remédio para dor. E aí ela vivia vegetando. Eu falei assim, para ela não vai melhorar, não vai melhorar. Então, é isso que eu pensava. ela vai. Eu pensava assim, sarar não tem condição mais, porque eles ficaram num estado que não tinha condição mais o corpo, né? Então eu falei, sarar não vai ter. Então eu pedia para Deus levar. Uhum.
E é como disse aqui, Kardec coloca bem, a nossa visão é limitada, o Lúcia nem pode cobrar nada, como eu fiz questão de fazer essa colocação, que a gente acabou de sair do mundo primitivo, a Uhum. gente ainda não tem, vamos supor, aquela compreensão de algo maior. E muitas vezes a gente pensa as coisas, muitas vezes a gente fala as coisas, que não no caso do Parma já é diferente. Porque logo de que ele fez a biópsia, eu sabia que ele não tinha metástases. Você entende? É câncer, mas não espalhou. Então ele Certo. tinha muita chance. Então É. era preciso lutar, é preciso ter esperança, é preciso fazer oração para que isso não espalhe, entendeu? Sim. Mas então assim, em nenhum momento eu falei, Deus, leve o Parma, não. Apesar de todo o trabalho, de todo o sofrimento, eu disse, ele vai ficar porque ele não tem metástase. É diferente do seu caso, é diferente do caso do Marcelo, não é, Marcelo? Porque eu via que não É, tinha jeito mesmo. O Marquinho, o meu marido ficou vegetando. Não tinha Foi. jeito do corpo. Então eu falava, ai meu Deus, leva, que leve, né? Aí depois eu me sentia culpada que eu pedia para levar. Não, não, não. Não, porque Deus vê nossa intenção, não o que a gente fala. Não. Deus vê a nossa É, intenção e nosso coração, né? porque Mas falando sobre a lição, eu não aguentava sim, mais ver o sofrimento deles, nossa. sim. Agora, falando sobre a lição, né, como a Marli já falou muito bem, mas só reforçando, ah, às vezes, aquilo que, eu acho que a gente falou sobre isso na reunião passada, às vezes o que a gente quer não é o que vai fazer bem para nós. Então, não. obviamente, os espíritos não vão colaborar com isso, né? E depois tem outra coisa, tem o nosso merecimento. Será que a gente merece isso, né? Às vezes a gente não merece pode ser ruim e talvez a gente não mereça aquilo naquele momento, né? Sobre a gente pedir para os outros, é lógico que Deus, os bons espíritos, ouvem, né? E eles pegam essa energia boa que a gente joga e usam isso para a pessoa. Mas a gente não tem o poder de tirar alguém da sua prova. Isso não existe, né? Se eu pudesse, eu teria dito, olha, passa essa doença para mim, tira da minha mãe. Eu pegaria isso e levaria até o fim. Mas ninguém passa por aquilo que alguém tem que passar. Isso não existe. Né? A gente deve continuar orando sempre, porque de alguma maneira a gente vai auxiliar. Por exemplo, hoje, até aproveitar, né, falar para Marli, se ela puder, eu vou ficar muito grato se você puder fazer isso, nas vibrações especiais, a minha filha, né, a Maria Beatriz, ela deve estar até conectado com a gente. Ela é uma pessoa É extremamente sensitiva. Maria Beatriz Assunção? Isso, ela mesma. Ela é Ela está na uma na minha lista. sim, sim, sim. Não, sim, assim como o pai da Eliane, né? Tá. Só dá um E agora eu coloquei o nome da equipe também, de Rodrigo Pinhabel. ótimo, perfeito, perfeito. Há algum tempo atrás, quando eu coloquei o nome dela, né? Ela estava passando por um processo obsessivo, né? Porque o espírito que chamava Luciana, ela queria que se apaixonou por ela e queria levar ela embora. Então ela tinha pensamentos de suicídio, tudo aquilo que a gente já conhece, né?
Graças às nossas orações, tenho certeza que isso ajudou, ela saiu disso, né? Ela foi ó, essa semana na Umbanda. Eu fiquei muito feliz. Para quem não acreditava em nada, ela foi à Umbanda. A Umbanda confirmou tudo aquilo que eu já sabia, que eu disse para ela. Isso fez com que ela sentisse a vontade de conhecer mais. Olha só que benção, né? Então, a gente deve rezar Maravilhoso. sempre, 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 Eu acho né? que a oração desperta, Marcelo. Sim. Às vezes a pessoa, olha, eu rapidinho contar a história para vocês do Sinésio. O Hum, Sinésio já estava numa fase terminal, viu, Lu? E hum, quando eu encontro, né, a irmã dele, ela pede oração com os olhos marejados de água. E me conta a história. A gente já sabia que ele ia, mas ele não aceitava a família perto. Ele não queria que a uhum, mãe o visse daquele jeito. E a família tinha loucura para estar perto dele, para estar naquele momento apoiando, dando amor, passando coisas positivas. E é como ela falou. E quando ela fala que começamos a orar, ele aceita a família. Você entendeu? E o mais importante, ele tinha dores homéricas, ele passa a não ter essas dores homéricas. Então, essa vibração boa chegou até ele. Então, a sim, gente não sempre. pode confundir as coisas. Ele desencarnou, mas com a família do lado, cumprindo a sua missão, mais sereno. É isso que a oração faz. Pode não mudar a rota, mas ameniza o caminho. Mais Sim. alguma coisa? Não. Então, vou fazer aqui a prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos a escutar favorosamente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que execute vossas vontades, que venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que eu advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceda nenhum desencorajamento e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Que assim seja. Essa oração hoje vai para Beatriz Assunção. Que assim seja. Gratidão. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Lucélia? Não? Ok. Então, será que... Lu, você tá ouvindo a gente? Tá ouvindo ela? Tá vendo ela, Marli? Eu não tô vendo ela. Eu tô vendo ela, Marcelo. Lu, você está vendo a Ah, gente? Tá? Agora consegui. Eu não estava ah, conseguindo destravar o áudio. Eu acho que eu vou ah, deixar assim, senão eu ah, não consigo mais. ué, pode deixar. Bom, a conexão ela piora e acaba. Vou deixar assim. O livro dos Espíritos, a gente vai começar o livro quarto, Esperanças e Consolações. Capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres.
É longo, né? Vai da página da pergunta 920 até a pergunta 933. Então, hoje eu vou fazer da 920 a 927, tá? Ok. Certo. Achou aí? Todo mundo achou? 920? Achei. Achei. Achou, Marli? Travou. Alô? Estamos em QAP, Marli? Marcelo. QAP. Pergunta 920. Tá, nós Achei. estamos ouvindo. Ok. Se a conexão piorar, a gente fecha a imagem e aí fica só com o áudio, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Bom, todos nós temos ou tivemos, ou temos, ou vamos ter as nossas atribulações, né? Por quê? Porque a Terra é um planeta de prova e expiação. Então, todos nós estamos aqui por uma prova ou uma expiação. É claro que a gente tem os momentos de felicidade, né? Mas sempre nós vamos passar aí por momentos mais difíceis, né? Certo? Agora, cem por Certo. cento não. Isso não existe, não aqui na Terra. Mesmo, mesmo Chico Xavier, que foi um espírito luminar, né? Feito de luz, sofreu muito na infância, né? Todos vocês devem conhecer, né? A história dele, com a madrasta, etc, etc. Então, não foi fácil para ele também. Todos nós temos alguma coisinha para espiar, né? Algum comentário? Não, Não? não. Ok. 921. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir em felicidade relativa. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Antes de falar alguma coisa, eu vou ler o que Kardec diz aqui. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estrada passageira. Uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Se a gente olhar
os momentos pelos quais nós passamos na vida, né? Por exemplo, eu passei por um casamento difícil, meu primeiro casamento foi um casamento difícil. É, de quem foi a culpa? Também minha, né? Eu analisando, né? Eu percebo que eu também tive a minha participação, né? Se eu não tivesse sido tão apressado em fazer as coisas, talvez as coisas não teriam sido tão ruins, né? E assim por diante. Se a gente parar para pensar, algumas coisas que a gente passa, algumas atribulações que a gente passa pela vida, é culpa nossa, nossas escolhas erradas Ô, que nós Mar... fazemos. Ô Marcelo, mas é que assim, naquele momento você só poderia ter agido daquele jeito. A sua cabeça, o seu pensamento, não é? Então, veja, no caso que eu citei da minha vida, o que acontece? Eu sempre fui de uma família espírita. Eu sempre frequentei o espiritismo, sempre. E teve um momento até aqui em Itubi eu fui bastante ativo, mas teve um momento que de repente eu deixei tudo pro lado. Então, talvez, se eu não tivesse feito isso, era uma coisa possível de eu ter feito, né? Eu poderia ter feito isso. Então, na verdade, sim e não. Sim e não. É, eu, eu acho que eu era capaz de ter tomado uma decisão diferente. Diga, Marli. Eu concordo com a Lu, eu acho que naquela situação, naquele momento, você tomou a decisão que você achou que era boa, que seria bom, entendeu? Porque você também não tem bola de cristal para saber o futuro. E como você mesmo diz, espiando, passando em prova, estando no mundo né, de expiação em prova, a gente não tem bola de cristal. Então, a gente, talvez, essa experiência difícil que você tem, amadureceu você para vivenciar uma outra vida com uma outra pessoa de forma diferente. Então, eu penso como a Lu. Eu não vi o final que você fez. Você cortou. Eu penso como. Eu penso como a Lu, que naquele momento você tomou a decisão que você achou ser boa para você. Mas que essa situação difícil que você passou amadureceu você para vivenciar uma outra vida com outra pessoa de forma diferente. Então, eu acho que na vida tudo é um grande aprendizado, Marcelo. Os erros servem para a gente aprender a não repeti-los, mas levar para a nossa vida como experiência de presente e futuro. E não se culpar, porque se culpar é a pior coisa. Eu não me culpo ainda, não. Então, gente, mas infelizmente foi culpa minha. Sim, isso é um fato. O que eu não posso fazer é rebater o passado. E eu não faço isso. Eu estou só comentando para citar um caso. Eu não fico preso, né? Eu não fico preso ao passado. Tanto que eu mudei muito eu mudei muito a minha atitude. E agora encontrei uma mulher maravilhosa, né? Que a minha atitude mudou. Então, mas você só mudou a atitude porque você amadureceu com a mais experiência. Sim. É isso que a gente está tentando dizer. Sim, eu concordo, mas eu ainda sou culpado do mesmo jeito, né? Eu não vejo. Mas tudo bem. Eu também não vejo, não. Não vejo. Eu acho assim que às vezes a gente faz escolhas erradas, essas escolhas são experiência para a gente não repeti-las mais.
A gente faz com a cabeça que a gente tem no momento, E que vai acertar, né, Lu? que vai acertar. A gente nunca pensa que vai dar errado. É, E resumindo, né? O importante é que a gente aprende com erro. Não dura quem não aprende, com Isso que é certeza. né? importante. Você aprendeu, você amadureceu para uma nova vivência. Hoje você está numa relação muito mais firme, mais consciente, mais madura. Por quê? Você já vivenciou uma experiência ruim, Sim. entendeu? Então hoje você sabe que não pode cometer os mesmos erros do passado. Isso é bom. Isso é um ponto É, positivo. por isso que eu falo para meus filhos, né? Eu sempre falo para eles: olha, vocês sabem os erros que eu cometi. E vocês, tendo exemplo, não façam o mesmo. Não façam o mesmo, né? Enfim. Continuemos. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Puxa vida, gente. Eu acho que essa frase é de ouro. Vocês não acham? Sim, É isso, é isso. Para a vida material é a posse do necessário. Aquela velha história que a gente fala, né? Se para mim 5 pares de sapato tá bom, por que que eu vou ter 6? Né? Talvez seja um dinheiro que eu não posso usar. Poderia usar com outra coisa. E quando a gente está com consciência tranquila, é que o caminho está reto, né? É ótimo. Nossa, maravilhosa essa frase. Muito boa. Comentários? muito boa mesmo. Não? Nenhum comentário? Não, 923. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e reciprocamente, segundo a posição? Sim. De acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida. Aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz, porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas, francamente, o crês com direito a lamentar-se quando ao seu lado aos que morrem de fome e de frio e não têm um refúgio para repousar a cabeça? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. É isso. É exatamente isso. Nem tenho o que dizer. Está bem claro, eu acho. Né? Está bem claro, Marcelo. tá bem claro. 924. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-lo sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Na verdade, se a gente for para parar para pensar, esses males que chegam até nós, quando a gente acha que não merece, só que a gente esquece, né? Que essa não é a primeira vida nem a última.
Hoje o Marcelo é bonzinho, mas e antes? O que ele era? Né? Tenho certeza que não era boa coisa. Concordo? Certo? Eu não sei se você era uma pessoa má ou não. Eu só sei que a gente está. Acho que quem sou eu, né, para saber. Mas eu acho que nós todos estamos aqui para passar por provas e expiações, e isso é Sim, sim, inevitável, né? E seja lá o que o Pai nos der, eu acho assim que Ele sabe o que está fazendo. Nós podemos até não compreender agora, mas Ele sabe o que está fazendo. sim. É isso que a gente precisa pôr na cabeça. Deus sabe o que faz. Ah, Verdade. com certeza. Com certeza. Isso não tem dúvida nenhuma. Uhum. Ah, 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem. A fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Aquilo que eu acabei de falar, a gente só enxerga o hoje. Mas e antes? E a vida anterior? Né? Por que ele recebeu esse dinheiro? Tem um motivo, né? Houve antes, a gente sabe que antes da gente reencarnar, existe todo um planejamento. Não é assim, ah, vou encarnar. Ah, eu quero ser rico, tá bom? Ah, beleza. Não, não é assim, né? Se ele é rico, se a pessoa é. Pode falar, pode falar. A gente já estudou sobre isso, né, Marcelo? E a Sim, riqueza também é uma prova, porque será que aquela pessoa vai fazer bom uso daquilo que ela recebeu, aquele então, presente que ela recebeu? Qual será a atitude dela? Então, o pai dá e vê como que aquele filho precisa crescer, né? E às vezes o pai exatamente. coloca o filho numa situação difícil, né? Para ver se aquele filho, o que ele vai fazer? Ele vai melhorar, mesmo passando por perrengue, situação difícil? Então, de ambas as partes, nós estamos em prova. Sim, exatamente isso. Beleza. Sim. Pergunta 926. A civilização, criando suas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções dessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabei o que lhe está reservado? Se não gozam, senão para eles, são egoístas e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Felizes daqueles que sofrem, porque serão consolados. Eu acho tudo isso está relacionado, pelo menos eu vejo isso em mim, a essa necessidade de ter, de possuir, né? Se nós tivéssemos só aquilo que precisamos, né? E não ficar, nossa, o Joaquim comprou um carro novo, eu queria muito comprar um carro novo. Olha, tá aí uma coisa que eu nunca passou na minha cabeça adquirir. Não, não mesmo.
É, se todo mundo pensasse um pouco mais que depois dessa vida a gente tem a outra vida, a vida verdadeira, que a gente não precisa de nada, não físico, talvez a gente começasse a mudar um pouco o mundo, né? Ter só o que a gente precisa realmente para ter uma Eu vida acho que digna, só isso. eu acho que os antigos tinham uma fala que eu levei muito a sério. Caixão não tem alça. Os Sim. antigos não falavam isso? Caixão não tem alça. Calava. Uhum. Então, eu acho assim, se Deus me dá todos os dias, como deu ao povo de Israel, né, o povo de Moisés, o suficiente para aquele dia, para mim, o pão de cada dia, para mim já é suficiente. Eu não Uhum. preciso de mais nada, a não, eu peço muito, sim. Saúde, paz, tranquilidade, serenidade e o necessário para eu viver. Só isso. Agora, dizer para você que eu vou ganhar na Mega Sena sozinha, não, não quero. Sabe, eu não saberia lidar, não saberia lidar, não gosto de lidar com advogados. Para mim seria muito complicado. Então, assim, o Parma fala para mim, poxa, você não tem ambição. Não é, eu já ultrapassei disso, não tenho ambição. Eu preciso, sim, do necessário: saúde, paz, tranquilidade, serenidade. E o necessário para me viver o dia a dia. Só isso. Concordo, concordo plenamente. Eu não preciso passar a caviar e champanhe francesa para ser feliz. Nem. Pra quê? Aliás, eu tô que não Zeca Pagodinho. Ah. Nunca ouvi, nunca comi, nem só ouvi falar. Você sabe o que é caviar? Nunca comi, Eu nunca também. vi, só ouço falar. Sim. É bem assim, né? É isso aí mesmo. Podemos ir para a última? Sim. 927. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que são privados do necessário não é real. O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por causa de outrem, a responsabilidade requerá sobre aquele que lhe deu a causa. É por isso é, que as pessoas de boa vontade, né, os, como é que é? Para isso que eles existem, né? Para ajudar aqueles que precisam mais. Não é verdade? Verdade. É, dividir o que a gente tem a mais faz parte da nossa missão também. Nem que seja E um eu, e eu, pacote e de eu vou arroz. mais além, Marcelo. Eu acho que não é só dividir o que nós temos a mais. Eu acho que é dividir quando for necessário, ao trem. Por exemplo, eu tenho um pão, a outra pessoa não tem nada. Por que não cortar no meio, metade para mim, metade para ele? Sim. Uhum. Entendeu? Não é Sim, só isso o que mesmo. nos sobra. É, Não é só o que nos sobra, mas também fazermos um pouco de sacrifício para proporcionar ao outro que precisa um pouco mais, um pouquinho mais, que a gente, sabendo dividir, a gente vai dar um pouquinho do que a gente tem. É pouco, mas é com amor, é com o coração. eu acho Uhum. que não está certo assim. Por exemplo, a pessoa tem um pão e dá o pão inteiro para o outro e fica sem. Aí eu acho que não está certo. Não, é dividir. É. Bom,
Porque O que eu daí sei é você salva que. o outro e morre de fome, né? Oi, Marni? Eu Aí você acho. salva o outro e morre de fome. Não tá certo. É, É, eu só acho um pão, metade de um pão, que seja. Mas o que não pode, a gente. O que eu quero dizer é o seguinte: a culpa, muitas vezes, é nossa, né? Eu não vou nem falar de governo, nada disso, né? Política não cabe aqui. Mas, se todo mundo desse um pouco do seu, do que tem a mais, não haveria tanta miséria, né? Certo? O certo. Marcelo, claro que a gente não vai falar de política, mas a gente fala o que se gasta em guerras. Daria para sustentar a África, que é um país assim bem subdesenvolvido, por anos, pelo menos por 10 anos a África, o que se gasta em guerras. Então eu acho Uhum. assim, é uma desigualdade sem precedente, que a gente não pode fazer absolutamente nada, apenas orar para que esses governantes tenham discernimento. Mais nada. Mas é aquilo, né? Deus deu o livre-arbítrio. E cada um faz o que quiser com ele, né? Sim, sim. Bom, da minha parte é só. Agora a Lucélia faz as vibrações, depois a Marli, as especiais e eu encerro, né? Gratidão, viu, Marcelo? Foi muito boa a lição hoje. Teve duas frases que eu grifei aqui que eu quero Muito levar para o bom resto da mesmo. minha vida. Eu também. Obrigada, viu? Vamos então agora, agradecendo pelo Evangelho, Livro dos Espíritos, pelo esse estudo maravilhoso. Vamos agora abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Que ela receba nesse momento um abraço bem fraternal. Vamos vibrando ao nosso Brasil, que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro, as creches, os orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando muito amor e carinho a todos os voluntários que trabalham para o bem e não são vistos. Vamos vibrando também aos bombeiros, salva-vidas, os enfermeiros do SAMU, que Jesus esteja com eles, Jesus e o plano espiritual esteja com eles. Vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos doentes e aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e todos os funcionários. Vamos vibrando a todas as escolas do mundo inteiro, aos alunos, professores, diretores e pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vamos vibrando muito amor a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, as mães que perdem seus filhos, que Jesus conforte os seus corações. Vamos vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância e o respeito uns com os outros.
Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus fortaleça a cada um de nós no amor e na caridade, vibrando a todos que não puderam comparecer hoje. Vamos vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia na nossa reforma íntima. Vamos vibrando muito amor a todos os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. E vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual. Utilizar onde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor e carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilia cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. E ainda assim conectado com o bem maior, vamos fazer a lista dos nossos assistidos especiais, aqueles que precisam hoje um pouco mais de energia que doamos com muito amor. Vamos pedindo a Jesus Cristo, a Deus Todo-Poderoso, que envie seus mensageiros e conforme a vontade do Pai, que cada uma dessas pessoas que estejam na lista recebam aquilo que for melhor, não para nós, para eles, seguindo a vontade do bem maior. Vamos vibrando então por Adelino Walter Kemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maringulo, nossa amiga irmã Conceição de Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, que a equipe do irmão Bezerra de Menezes, que a equipe do Dr. Fritz esteja com esse rapaz, que tanto necessita dos mensageiros de Cristo. Cremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, seu João Luiz Soldan, que passa amanhã por cirurgia. Pedimos também a equipe do irmão Bezerra de Menezes, do irmão André Luiz, Dr. Fritz, que abençoe a equipe do Dr. Rodrigo Pinhabel, para que essa cirurgia ocorra da melhor forma possível e que as nossas energias possam chegar até seu João, até essa equipe, levando tranquilidade e que tudo há de dar certo conforme a vontade do Pai. Recebe nossas vibrações também Caleb Félix Rovani, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, que tanto necessita também de nossas vibrações. Maria Ângela Zanetti Rossi, Maria Beatriz Assunção, Maria Beatriz, que a espiritualidade esteja presente, que nossos irmãos te abençoem e que afaste tudo aquilo que não for luz. Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, seu Osmar Custódio, que tanto atende a população de Casa Branca. Que Deus esteja contigo e que o Senhor receba o melhor que o Pai puder dar. Roberta Cristina Antoniale Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade,
Cilei Silva, Sueli Rafael, Tami Mofa, Willa Binage, que Deus esteja contigo, que Deus esteja convosco, que assim seja. Assim seja. Agradecidos estamos, Senhor, pelo momento de hoje, em que pudemos estudar, aprender, pudemos dar um pouco de nós para aqueles que mais precisam, e que possamos, dia a dia, aprender mais uma lição e colocá-la em prática em nossas vidas. Que nós possamos ser aqueles que vão semear o bem dia a dia na seara de Jesus, nosso mestre querido. Possamos merecer sempre o apoio desses espíritos queridos que estão sempre aqui. Que possamos trabalhar cada vez mais pelo nosso próximo. E que a Terra possa, então, tornar-se aquele mundo de paz, de amor que todos nós desejamos. Agradecemos muito, Senhor, por tudo. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uau! Tudo bem? Graças a Deus. Isso aí. Então amanhã vamos continuar o pensamento positivo, né, pro pai da Eliane, né? A gente já tem os horários. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Né? A gente precisa manter também esse pensamento positivo aqui desse rapaz, o Felipe, que passa Sim. uma situação bem delicada mesmo. Terço já passou pelo médico, graças a Deus minha filha conseguiu colocar ele no... Minha filha conseguiu não, né? Minha filha é um instrumento de Deus. Então, através de Deus, ela conseguiu uma vaga em um lugar muito especial. Ele está no HC também. Ele já passou pelo médico, já fez coleta de sangue, já fez exames. Terça-feira ele já está de volta. Para fazer mais coisas. O nível dele é 2, ele está com caroço bem grande aqui, é maligno. E a gente precisa firmar nossos pensamentos. Ele tem 30 e poucos anos. E assim, claro, ninguém é sempre feita a vontade do Pai, mas quando vocês estiverem fazendo as suas orações, eu gostaria que vocês pensassem no Felipe também, por favor, porque vocês estão nas minhas orações. Muito obrigada. Ok, vamos orar sim. Gente, Boa bom noite, domingo, boa Lu. semana. Até. Boa Tchau, noite. Lu. Fica com Deus. Abraço para vocês. Que assim seja. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Boa semana. Tudo de bom.